Vamos mergulhar hoje numa história antiga sobre cavar poços. Mas calma, isso aqui não é uma aula de agricultura. É uma narrativa sobre perseverança, sobre conflito e principalmente sobre como encontrar o seu lugar no mundo quando parece que tudo e todos te empurram pra fora. Uma história de milênios, mas com uns ecos, olha, surpreendentemente modernos. A nossa reflexão de hoje parte de uma pergunta que é bem universal, não é mesmo? Como é que se constrói algo que dura, um futuro, quando o mundo parece remar contra? A jornada de Isaac, com todos os seus poços e conflitos, nos dá uma perspectiva muito, mas muito fascinante sobre essa questão. Bom, nossa história começa num momento de crise total. Uma fome daquelas bem severa atinge a terra. E isso força o nosso protagonista, Isaac, a se mudar em busca de sobrevivência. É uma situação que espelha inclusive a jornada do próprio pai dele, Abraão, uma geração antes. Mas aí, bem no meio dessa incerteza toda, Isaac recebe uma promessa divina. E essa promessa vem com uma condição bem curiosa. Não ir para o Egito, que seria assim o refúgio óbvio da fome, mas ficar na terra prometida. E em troca, ele receberia terras, descendentes incontáveis e uma bênção que se estenderia para todas as nações. É uma promessa de futuro no meio de um presente bem precário. Ok, Isaac obedece e se estabelece lá na terra dos filisteus, em Gerar. Só que a promessa de segurança divina não apaga os perigos imediatos, né? E o primeiro grande desafio não demora nada para aparecer. E qual era o problema? A esposa dele, Rebeca, era muito bonita. E o Isaac, morrendo de medo que os homens locais pudessem matá-lo para ficar com ela, recorre a uma tática de autopreservação, digamos, um tanto arriscada, totalmente motivada pelo medo. Ele chega e diz que Rebeca é sua irmã. Exatamente a mesma estratégia que o pai dele usou no passado, aliás. Isso mostra a tensão que ele sentia, sabe? Ele estava agindo com base no medo, não necessariamente na fé daquela promessa que ele tinha acabado de receber. E isso, claro, criou uma situação de altíssimo risco. Mas o disfarce não dura muito. O rei Abimeleque, de longe, observando o casal, saca a verdade. E a reação dele é fascinante. Ele não fica bravo por ter sido enganado. Ele fica chocado com o risco moral que o Isaac trouxe para o reino dele. A ironia aqui é que a mentira do Isaac quase causou um desastre moral para o povo local. E é o rei pagão que dá uma bronca nele por isso. Depois desse incidente, Abimeleque decreta proteção para Isaac e Rebeca. Com a segurança garantida, a bênção que tinha sido prometida começa a se manifestar de uma forma espetacular. Mas, como a gente vai ver, sucesso demais traz seus próprios problemas. Mesmo com a fome devastando a região, Isaac vai lá, planta e colhe 100 vezes mais do que semeou. 100 vezes! Isso não é só um bom ano agrícola, gente. É um sucesso que beira o sobrenatural, que o diferencia de uma forma dramática de todo mundo ali em volta. E com essa colheita, a riqueza dele cresce, e cresce muito. Ele acumula rebanhos, gado, servos. Só que existe uma correlação direta e bem perigosa aqui. À medida que a riqueza dele aumenta, outra coisa aumenta na mesmíssima proporção: a inveja dos filisteus. O sucesso dele vira motivo de ressentimento. A inveja, então, vira ação. Primeiro, eles vão lá e entopem os poços que o pai de Isaac, Abraão, tinha cavado. Um ato de hostilidade direta. E depois, o mesmo rei que o protegeu, Abimeleque, agora o expulsa. O motivo é bem claro. Você ficou poderoso demais para nós. O sucesso do Isaac se tornou uma ameaça. Então, Isaac se muda e começa o que a gente pode chamar de a batalha pela água. Ele cava um poço e dá briga. Ele chama o poço de discussão. Ele cava outro e surge mais hostilidade ainda. Ele o nomeia inimizade. Mas o ponto interessante é que, em vez de lutar, Isaac continua se movendo, persistindo. Finalmente, ele cava um terceiro poço sem conflito nenhum e o chama de lugar espaçoso. Depois de finalmente encontrar esse lugar espaçoso, Isaac se muda de novo, dessa vez para Bérseba. E é aqui que a história dá uma virada, passando daquela luta constante para uma resolução bem inesperada. Logo na primeira noite em Bérseba, Isaac recebe outra mensagem divina. É uma reafirmação direta da promessa original. Um lembrete para não ter medo, porque ele não estava sozinho. E essa garantia chega num momento crucial, preparando o terreno para o que vem a seguir. E então, o impensável acontece. O rei Abimeleque, o mesmo cara que o expulsou por ser poderoso demais, aparece no acampamento dele, junto com seu conselheiro e o comandante do seu exército.
A primeira pergunta de Isaac é direta. Ué, por que vocês vieram, se me odeiam e me expulsaram? A resposta de Abimeleque é uma reviravolta completa. Ele admite, agora nós sabemos que o Senhor está com você. A perseverança e o sucesso inegável de Isaac, mesmo com toda a oposição, se tornaram um testemunho tão poderoso que seu antigo adversário agora vem buscar uma aliança. Os termos que Abimeleque propõe são fascinantes. Ele pede um pacto de não agressão e basicamente reescreve o passado, dizendo: nós te deixamos ir em paz, mas o reconhecimento final é o que importa. É claro que o Senhor o tem abençoado. Eles não podiam mais negar a fonte do poder de Isaac e perceberam que era melhor ser aliado do que inimigo. Isaac concorda com o tratado e eles celebram com um banquete. A história então se encerra com um símbolo muito forte, que amarra todo esse conflito e a sua resolução. No mesmo dia em que o tratado é feito, os servos de Isaac encontram água num poço novo. Isaac então chama o lugar de Berseba, que significa Poço do Juramento. E assim, o poço que antes era fonte de briga por recursos, vira o símbolo eterno de um pacto de paz. E assim, a jornada de Isaac fecha um ciclo completo, da inveja ao respeito, do conflito a um pacto. Isso nos deixa com uma reflexão poderosa. O que é que realmente faz com que um adversário se transforme em um aliado? O que é preciso para a hostilidade dar lugar ao reconhecimento? Uma pergunta que fica no ar para a gente pensar.